No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com o nosso Saúde e Bem-Estar, esse encontro marcado que temos todas as semanas, nas sextas-feiras, para trazer assuntos importantes, assuntos relevantes para que você possa estar muito bem informado. Está com a gente aí pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Está com a gente em nosso canal no YouTube. É importante, claro, você deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem e acompanha sempre aqui o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas vou te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo aí, Rádio Grande FM, você tem oportunidade de rever todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 5 anos aqui do nosso Saúde e Bem-Estar. Aliás, esse programa depois vai ficar à sua disposição também para você compartilhar esse conteúdo e rever esse programa quantas vezes você quiser. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, claro, que nós devemos estar atentos no nosso dia a dia. Nós vamos falar de imunidade e de que forma a alimentação é o nosso grande aliado, o nosso grande trunfo neste sentido. E quem estará conosco aqui e vai nos ajudar ao longo do programa de hoje para a gente bater um papo e aproveitar da experiência dela nessa área é a Gabriela Souza, ela que é nutricionista formada pela Universidade Federal da Grande Dourados. Ela é especialista em cuidado ao paciente crítico pela Faculdade de Medicina da USP. Ela também tem nutrição, metabolismo, fisiologia do exercício lá pela USP, atuação com foco em oncologia, com experiência na atuação do AC Camargo, né, que é o único center, o único câncer center do Brasil e que tem essa experiência, sobretudo, para falar desse nosso tema hoje, que é a nossa imunidade. Primeiro, Gabriela, obrigado por vir aqui ao nosso Saúde e Bem-Estar. Você que já é da casa, tem participado sempre com a nossa colega Larissa Morim e de outros projetos aqui da Grande FM, mas agora para falar de imunidade, assunto muito importante para o nosso dia a dia, né? Especialmente agora nessa época, né, de esquenta, esfria, e agora muito frio que veio. Exatamente. Então, imunidade a gente precisa falar. E o interessante quando a gente fala de imunidade, ou seja, o nosso corpo preparado, porque nós estamos suscetíveis a qualquer tipo de interferências externas e tudo mais, nós precisamos ter anticorpos prontos para reagir quando o nosso organismo é atacado. E quando a gente fala de imunidade, é exatamente isso, de nosso organismo estar pronto e forte para reagir, né? Exatamente. Então, o que é a imunidade, né? Assim, explicando de forma bem breve. A imunidade ela é um conjunto de células do nosso corpo. Por isso que não adianta esperar uma resposta de um dia para o outro. Sim. Porque células para se formar demoram, e algumas demoram 21 dias, por exemplo, às vezes até mais. Então, a imunidade, para a gente formar essas células do corpo, demora, e a gente precisa de ingredientes para isso. Sim. E aí que entra a alimentação. E que a gente vai levar o foco principal nesse sentido aqui nesse nosso bate-papo, mas ainda dentro da situação, quando se fala dessas células da imunidade, ela sofre altos e baixos, exatamente por conta daquilo que a gente vem sofrendo ao longo do tempo, o avanço da idade, tudo isso acaba fazendo com que a gente tenha essa imunidade reduzida. E aí vai entrar a questão da alimentação e dos suplementos que são capazes de equilibrar novamente isso. Né? Exatamente. Então, a gente precisa realmente cuidar ao longo da vida Sim. desse sistema para que ele funcione aí de forma plena. E por que a alimentação é considerada aí um dos pilares nesse sentido aí de manter a nossa imunidade? Justamente porque elas são os tijolinhos dessas paredes que a gente precisa construir. Então, alguns nutrientes específicos, né? Então, por exemplo, vitamina A, vitamina C, vitamina E também, vitamina D, zinco, selênio, proteínas. É daí que vem os ingredientes para a gente formar essas células. Sim. Cada um tem uma atuação específica no fortalecimento delas, no crescimento dessas células, na maturação, para que elas de fato consigam combater todos os agentes externos que chegam no nosso corpo. Sim. E chegam milhões de agentes por dia que o nosso corpo precisa estar pronto para o combate. É um exército que sempre está no campo de batalha. Sim, você trouxe essa analogia de exército e quando a gente olha para a questão aí dos nutrientes, e você citou a questão das vitaminas, é por isso que elas são diferentes umas das outras, né? Porque você tem frentes diferentes que precisam ser combatidas e cada uma delas precisa de um tipo de nutriente diferente para poder enfrentar essa situação, né? Exatamente, então por isso que não tem uma que faz o serviço completo. É sempre o conjunto. Então lembra, o exército ele não atua sozinho, não é um soldadinho só. Precisa de toda a equipe junto para de fato ir para o combate. Então com o sistema imunológico é exatamente a mesma coisa.
Muito bem. E quando a gente fala dessas diferenças e de tipos diferentes de nutrientes e vitaminas, e a gente olha para a alimentação e olha para os alimentos de forma geral, da mesma forma a gente vai enxergar uma diversidade de alimentos que pode nos fornecer esse tipo de nutriente, né? Exatamente. Então, em relação a alimentos, né? De onde que a gente encontra essas vitaminas específicas? Então, primeiro, frutas, legumes, verduras, a base. E quanto mais colorido, melhor. Por quê? Cada um tem uma vitamina e um mineral diferente, então a gente precisa de todos eles. Sim. Então a gente precisa muito de pelo menos 4 porções de frutas no dia, salada no almoço, na janta. Quem não come jantar comida mesmo, né, que tem salada também, então reforça no almoço para a gente conseguir esses nutrientes. Além disso, a gente tem alguns alimentos aí naturais que têm uma ação muito importante na imunidade, como por exemplo o gengibre, o alho, própolis, são naturais e a gente consegue extrair muitos benefícios dele para justamente fortalecer a ação dessas células imunológicas. E aí a importância, onde entra inclusive o profissional do qual você faz parte, de saber fazer essa escolha de acordo com cada indivíduo, né? Daquilo que é a sua principal deficiência. Isso passa exatamente por um diagnóstico para que possa estabelecer, olha, eu preciso mais de vitamina A, ou de vitamina B, de vitamina C. Ou seja, é importante que nós conheçamos também quais são as nossas principais deficiências nutricionais, né? Exatamente. E a gente não pode pressupor uma deficiência olhando para a pessoa. Sim. Então, muitas vezes a gente precisa analisar os exames de sangue para, de fato, identificar onde que está a falha. Porque, como eu falei, todos atuam em conjunto. Se tem ali um faltante, então já começa a demonstrar alguns sinais, que são as pessoas que às vezes têm alguns episódios, por exemplo, de gripe recorrente, mulheres, que é muito comum também, episódios de candidíase recorrente, tudo por conta de imunidade que está falhando. E aí a gente precisa achar a causa disso. Sim. E aí a gente faz essa investigação completa também, complementando com a análise de exames de sangue. Aí você me traz um ponto que é bastante interessante nesse sentido, quando você diz, olha, só olhar para a pessoa, porque a gente tinha muito disso no passado. Aliás, um dos grandes mitos que sempre teve é olhar, por exemplo, para a criança, tá gordinha e tá saudável, quando na realidade às vezes não. Existem pessoas que têm até um sobrepeso, mas que têm déficit nutricional, né? Exatamente, muito bem lembrado. Por quê? Pessoas que têm maior acúmulo de gordura corporal, né? Então, normalmente tem o sobrepeso e até às vezes com peso normal, mas que tem o percentual de gordura mais elevado. Muito provavelmente essas pessoas têm o que nós chamamos de inflamação crônica no corpo. Sim. Ela existe, é como se o nosso corpo estivesse sempre um copo e aí vai ali gotejando água, até que uma hora transborda. Então, quando transborda, é aquela pessoa que realmente tem dor de cabeça com frequência, não descansa, está sempre em estado de alerta, às vezes alergias, as infecções recorrentes. E aí é um sinal para a gente, porque essa inflamação crônica, ela impede o sistema imunológico de ter atividade. Sim. Então dificulta a maturação dessas células. Então elas nunca estão prontas para o combate. A gente impede esse ciclo por conta dessa inflamação. Olha que interessante. E quando a gente fala de nós estarmos bem alimentados e como a alimentação é importante para que a gente possa ter o sistema imunológico abastecido, muitas pessoas pensam, mas comer bem, comer saudável é caro, né? Ou seja, esse é um outro mito que se tem. Eu queria que você falasse de alimentos que são comuns no nosso dia a dia, que pode chegar à mesa de qualquer pessoa, independente de qual seja a sua situação econômica, a classe social, que possa nos abastecer, pelo menos, daqueles que são os nutrientes básicos. Óbvio que, de repente, a gente precisa de uma suplementação, mas aquilo que é básico para o nosso dia a dia, o que você pode trazer como sugestão em termos de alimentação? Primeiro, procurar o que é mais natural, né? Então, todas as vezes que eu vim aqui, eu falei isso e a gente sempre vai repetir. Porque é o segredo. Então, ao invés de gastar 12, 13 reais com uma garrafa de Coca-Cola, de refrigerante, então pega esses 12, 13 reais, vamos comprar 1 quilo de fruta, tá? Sim. E não tem uma que é melhor do que a outra. Então, apesar de falar muito das frutas vermelhas, frutas roxas, falar das frutas alaranjadas também, mas o que importa pra gente é essa variedade. Então vai no que está mais barato, no que é da época. Sim. Até porque vai estar mais saboroso também, né? Sim. Então vai rodiziando, né, na semana aí para comprar as frutas que estejam mais baratas. A mesma coisa em relação a vegetais, hortaliças, tá? Sim. A gente pode comprar aquilo que está na época, que a gente encontra por um preço melhor também. Proteínas, não precisa ser todos os dias carne vermelha, que as pessoas falam que realmente o preço, né, está mais elevado. Mas a gente pode usar frango, a gente pode intercalar
com algum peixe, se possível, que seja mais barato, não sim. precisa ser necessariamente a tilápia, por exemplo, né? O salmão. Imagina, nem é nosso hábito comer salmão com frequência, não precisa disso. E tem uma opção de carne vermelha que é mais em conta, que é a carne de porco. Então também é uma proteína, também é válido a gente utilizar. E tem cortes dela que são inclusive magros, por exemplo, lombo suíno. E fazendo uma preparação mais com molho, né, que ela fica bem molhadinha, fica super deliciosa. E é proteína, a gente precisa de proteína também. E dentro até disso que você está falando, nos dá opções de variedades em relação a esse prato. Eu lembro que você falou agora há pouco da questão de ser colorido e tudo mais. Quando você abre um pouquinho esse leque na escolha dos seus hábitos alimentares, você tem mais opções nesse sentido também. E aí entra muito aquela questão, que se a gente pudesse voltar um pouco na questão de introdução alimentar, quando fala de família dos filhos, porque é ali das menores idades que você faz com que essa criança aprenda a se alimentar da maneira correta. Porque nós adultos, às vezes, já fomos habituados a determinadas coisas, você tem rejeição a determinados tipos de alimento e acaba sendo um pouco mais restrita a possibilidade de mudar. Mas quando a gente introduz isso desde sempre lá com quem tem criança em casa, é fundamental para que isso aconteça, né? Exatamente. Aí a gente tem que lembrar que na criança o sistema imunológico ele está se formando. Então a gente nasce com algumas células do sistema imunológico, que é o sistema imunológico inato, né, que nós chamamos. Então a partir do momento que nasceu, nosso organismo está pronto para combater ali alguma célula diferente que chegar. Só que a gente vai construindo isso ao longo da vida. Sim. Então, a gente vai criando o nosso sistema imunológico adquirido, como o nome diz, que é aquela memória imunológica, né? Sim. A gente vai se expondo a coisas diferentes e formando esse sistema imunológico. E a introdução alimentar, ela é fundamental, porque se a gente precisa estar formando sempre o nosso sistema imunológico, então, as coisas que você aprende a comer lá a partir dos 6 meses já vai ajudando essa formação de células, né? Então, é fundamental a gente fazer uma introdução alimentar para essas crianças, oferecendo variedade de alimentos. E criança tem que lembrar, não é oferecer uma vez, não gostou, não oferecer nunca mais. Tem que apresentar de formas diferentes, texturas diferentes, preparos diferentes, até a criança realmente aprender aquele paladar e começar a consumir. Perfeito. A gente está falando aqui da escolha de alimentos e tudo mais, aí passa também para questões de gosto, de aptidões, mas a gente precisa entender quais são os sinais de alerta que eu estou com o meu sistema imunológico baixo. Tem gente que fala da questão do intestino, que o intestino é algo, tem uma relação muito interessante em relação à imunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Existe realmente uma relação em relação ao intestino com a imunidade? Existe, isso é já comprovado pra gente. Por quê? O intestino, primeiro, ele é uma barreira também do nosso corpo. Então, lá no intestino é como se fosse uma peneira. E a gente precisa filtrar o que vai entrar no nosso organismo ou não. Sim. Na camadinha dessa peneira, a gente tem uma população que vive ali, que são os micro-organismos, né? Normalmente a gente chama de microbiota intestinal. E a gente tem micro-organismos pelo nosso corpo inteiro, né? Na pele, na vagina, no ânus. Então, ali no intestino a gente também tem. Esses micro-organismos, eles vão proteger essa nossa peneira, certo? Dependendo do que a gente come, a gente fortalece esses micro-organismos ou a gente fortalece os micro-organismos que são patogênicos. E aí é onde começa já a ter os desconfortos intestinais. Sim. Então, aquelas pessoas que normalmente sofrem de constipação e acham que é normal. Tem muitos gases, muito estufamento depois de comer, por uma proliferação de bactérias patogênicas, né? E tem que estar atento em relação a isso, porque a tendência, com o passar do tempo e não sendo tratado, de que isso vai se piorando, se agravando e trazer outros problemas adicionais para esse paciente. Exatamente, porque como essa camada de micro-organismos que está ali na superfície da nossa peneira, a partir do momento que a gente enfraquece essa barreira, o nosso filtro, ele vai criando mais espaços, então ele vai permitindo que mais coisas entrem no nosso organismo. E algumas coisas que não eram para entrar, como algumas toxinas, né? Pedaços maiores dos alimentos que causam uma inflamação ali no local. E isso vai ter em relação com a nossa imunidade, porque daí o corpo vai começar a receber muitas coisas que não era para estar ali, e ele vai ter que ter uma resposta. E aí a pessoa se manifesta como? Ficando muito cansada, aquela sensação de cansaço constante, sabe? Isso. Dorme e acorda cansada. Qualquer coisinha tá resfriada,
Qualquer coisinha pegou uma infecção, infecções urinárias é muito comum, muito recorrente, as candidíases, né, na mulher também. Então, são esses pequenos sinais que a gente tem que estar atento. E muitas vezes, e tudo isso começa com uma constipação que não foi dada atenção devida lá atrás. A gente está falando de alimentação saudável, que chega nesse ponto que você está colocando, daquele cuidado, daquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. E hoje a gente vive num momento, né, da nossa sociedade que está cada vez mais difícil você encontrar esse alimento 100% saudável. A não sei, como a gente sempre brinca aqui, a não ser que você produza o seu próprio alimento, porque todos passam por processo industrial. Mas existem alguns vilões em relação a isso que também acaba contribuindo para essa situação que você colocou, que são o uso excessivo de industrializados. Nós precisamos ter essa consciência de cada vez mais a gente buscar aquilo que é o mais natural possível. Se não é por 100%, mas o mais próximo disso, né? Com certeza. Então, é realmente reduzir o consumo dos ultraprocessados, alimentos que têm muito açúcar, doces, as bebidas açucaradas também é muito importante reduzir. E para a imunidade, um ponto importantíssimo também é tentar reduzir o consumo de cafeína. Uma coisa é tomar o cafezinho preto ali no café da manhã normal. Outra coisa é a pessoa viver à base de café o dia inteiro e muitas vezes o café adoçado. Por quê? A cafeína também desperta sempre o sinal de alerta no nosso corpo. Então, todo momento você está alerta, alerta, alerta. Quando a gente vive nesse sinal de alerta, a gente não dá espaço para produzir novas células no sistema imunológico. Então, começa a ficar frágil a nossa defesa do corpo. Sim. A gente falou agora, há pouco você falou da questão dos nutrientes, a gente falou das vitaminas como um todo, e por muito tempo tem uma vitamina que ela ganhou um protagonismo em relação à sua popularidade. Vamos falar da vitamina C, né? Porque todo mundo acha que a vitamina C é a única vitamina que nós precisamos no nosso dia a dia. Ela foi falada, tem que tomar vitamina C, sobretudo por conta de resfriados, que você colocou muito bem, quando na verdade isso é mito, né? Ou seja, não é somente a vitamina C que nós precisamos no nosso organismo, ou seja, que perdemos com o dia a dia. As outras também, nós precisamos estar atentos de um modo geral para as outras vitaminas, né? Exatamente. Aqui a vitamina C é a estrelinha, né? Quando fala de imunidade. E também por conta de a indústria farmacêutica ter investido muito nessa vitamina C a ponto de todo balcão de farmácia a gente tem as cápsulazinhas lá, né? E essas cápsulas, na verdade, efervescentes, elas não têm efeito na imunidade. Primeiro porque a vitamina C, ela é muito sensível à luminosidade. Então, o primeiro ponto é esse. Aí a gente, às vezes, coloca lá no copinho, deixa lá um tempão e depois que vai tomar. Um outro ponto importante também. Aquelas vitaminas de farmácia, elas costumam ter muita concentração nessa cápsula. E no nosso corpo, nada é quanto mais melhor. Nem a vitamina C. Sim. Então, se tem muita concentração da vitamina C ali nessa cápsula, significa que o nosso corpo vai absorver menos. Então, não chega pra gente aquele suposto benefício de vitamina C. E, além disso, se você comer uma laranja no dia, você já atinge 80% do que você precisa de vitamina C. Então, quer dizer, não faz sentido você ficar gastando com essas cápsulas efervescentes. E a vitamina C proveniente da laranja, assim como de outras frutas também, elas têm um benefício, uma ação muito melhor no nosso corpo do que essas cápsulas. Sim. Não, e até é muito interessante o que você coloca, e aí volta até naquela questão, a gente está falando de aprender a comer diferente, de, por exemplo, bebidas com mais açúcares, você substitui o refrigerante, aí entra essa questão do próprio suco com a laranja natural, a acerola, que é muito comum também na nossa região, que tem uma concentração bastante interessante em relação à vitamina C. Então, ou seja, e todos os produtos que hoje são acessíveis, ou seja, pode falar da laranja e da acerola. A acerola é mais difícil encontrar em supermercados, mas você encontra quase que em todos os quintais por aí, né? Então, ou seja, está ao alcance da mão, né? Então, não é mais justificativa você dizer, não, mas é muito caro, né? E aí você cria esse outro hábito de você substituir essas bebidas, que são os refrigerantes, por exemplo, por uma bebida saudável, que é o suco, né? Exatamente. Então, variar os tipos de suco. Suco de laranja com acerola é super gostoso. Dá para usar também laranja com morango. Mas morango não é sempre que está acessível, mas a gente consegue comprar polpas, né, hoje em dia. Polpa de morango é R$3. Por mais que seja congelado, a gente ainda tem ali preservado uma quantidade considerável de vitaminas. Sim. Então, não é porque congelou que a gente perdeu tudo, nada disso. Sim. E assim a gente vai fazendo combinações, variando ao longo do dia.
fica uma alimentação muito mais gostosa também, muito mais prazerosa. E outro ponto interessante também, até dentro desse próprio processo de uma alimentação saudável, é você respeitar horários para fazer essa alimentação. Você falou agora há pouco de que nosso corpo, tudo que é demais, ele também não é bom. Tem gente que resolve, fala assim, hoje eu só vou almoçar, não vou tomar café da manhã, não vou ter o meu jantar e vou concentrar tudo no almoço. Acaba não resolvendo, você não consegue, você precisa também espaçar isso ao longo do dia também para a alimentação ter o seu efeito adequado dentro da imunidade, né? Exatamente, esse fracionamento, até porque a gente precisa cuidar do quê? Da nossa microbiota intestinal. Então, se chega tudo junto lá de uma vez, nosso corpo não sabe para que lado que ele vai. Sim. Então, dificulta essa digestão também. E aí, depois desse longo período sem nada, também não nutre as células que a gente precisa nutrir lá do nosso intestino. Então, de fato, tem que ir fracionando a alimentação ao longo do dia. Não precisa necessariamente comer de 2 em 2 horas. Cada um tem a fome em um tempo diferente. Sim. Mas é importante fracionar. Sim. Agora, claro, né, Gabriela, a gente estava até falando agora há pouco da questão de tempo, de trabalho, a tua rotina do dia a dia, que às vezes a gente está falando aqui dentro dos melhores dos mundos, né? A gente poder ter essa organização, mas a gente sabe que às vezes isso não dá para a pessoa. E eu queria que você falasse exatamente de como você manter uma boa rotina alimentar, sobretudo pensando nessa questão de imunidade, fora de casa, porque em casa você até tem certos padrões ali por conta dos seus horários, mas fora de casa é um desafio para a gente também se ajustar a isso, né? A rotina é um desafio, né? Mas eu sempre gosto de trabalhar com pilares. Então, tenha os seus pilares. O que é ter os seus pilares? São aquelas coisas que você vai conseguir fazer, você vai se dedicar para fazer, independente de estar dentro de casa ou fora de casa, tá? Então, por exemplo, um pilar, água. Todo mundo consegue tomar água, independente de onde esteja. Então, tenha esse como um pilar, porque a hidratação também ajuda a imunidade a funcionar melhor. Além disso, frutas, vamos supor que seja o seu segundo pilar. Pelo menos 4 por dia. Então, beleza. Então, dá para você garantir ali uma enquanto você está em casa. Tem mais 3 ao longo do dia. Aí é você se organizar para você conseguir levar isso para quando você for trabalhar, por exemplo, né? E ter os seus horários lá. E frutas, se a gente não se organiza para ir comprar, ela não aparece na nossa geladeira. Então, a gente precisa ter essa consciência de que precisa desse tempo dedicado ao planejamento e organização da refeição. Mas aí você tem, então, o seu segundo pilar, né? Hidratação, frutas. Terceiro pilar, proteínas, tá? Todos proteínas. precisamos. Então, proteínas para a gente ter ali a força do corpo, né? Para fazer essas células funcionarem bem quando precisar de uma defesa. Então, não negocie com a proteína. Então, coloque proteína no café da manhã, no almoço e na janta. Você vai comer fora? Tudo bem. Então, sirva uma proteína. Exato. Vai e jantar com as amigas, com alguma coisa, e não vai conseguir comer em casa? Tudo bem. Escolha uma opção que tenha alguma proteína. Exatamente. Não então, deixar de fazer isso, né? Isso é ter pilar para você seguir. Seguindo esses 3 já é um grande começo para a gente trabalhar a imunidade. Muito bem. Agora, além disso tudo, claro, você faz uma organização e passa muito pelo que você falou. Você pode, inclusive, programar a semana dentro das suas atividades, de separar esses alimentos, deixar tudo pronto e pré-produzido para você fazer. Tem algo que talvez seja fundamental também. A gente falou agora há pouco, a gente precisa de ter o nosso descanso. Eu queria que você falasse sobre o dormir bem, de você descansar bem esse teu corpo, de dar essa oportunidade exatamente para o corpo ele se reiniciar e também se reorganizar. Já que a gente está falando da questão de organização, o corpo também precisa disso, de ter essa pausa para se reestruturar, né? Exatamente, a nossa bateria também acaba. Então a gente precisa ter esse tempo de descanso. E o que é descansar? Descansar não é ficar deitado mexendo no celular. O nosso corpo não entende isso como descanso. Descanso é deitar, relaxar, dormir bem, tá? Então a qualidade de sono importa. Por quê? Se você simplesmente deita, dorme, mas acorda no outro dia como se não estivesse dormindo, com o corpo dolorido, significa que você não atingiu o estágio de sono que a gente precisa, que é o estágio de sono REM, aquele sono profundo. Atingindo esse estágio é onde a gente tem uma liberação no nosso organismo de vários hormônios. E também é o período onde a gente está intensificando a produção de novas células, inclusive as células da imunidade. Então, quem não dorme bem, quem não descansa,
não consegue produzir essas células também. Muito bem. Agora, claro, a gente está falando de pessoas, de indivíduos, por algumas outras razões, tem pessoas que têm déficits nutricionais e, consequentemente, queda de imunidade. E há necessidade de suplementações. A gente falou agora há pouco da vitamina C, até explicando um pouquinho, mas com a orientação do profissional, dentro dos exames que são feitos, de avaliações, há pessoas que têm essa necessidade dessa suplementação, né, Gabriela? Com certeza. Então, a suplementação, ela é sim também bem-vinda quando bem indicada, quando bem prescrita, tá? Então, normalmente a gente faz avaliação do hábito alimentar da pessoa, de sinais mesmo do corpo, como por exemplo, unhas quebradiças, né, cabelo que fica caindo muito, já indica pra gente deficiências de vitaminas e minerais. E aí a gente confirma isso com o exame de sangue, Sim. tá? E não é suplementar tudo junto, né? Muitas vezes usar aqueles multivitamínicos achando que eles vão ajudar também na imunidade. Porque não vai, tem que ser uma suplementação direcionada e específica. Então a gente faz essa análise para prescrever a suplementação individualmente. Claro que algumas são mais comuns da gente usar, né? Usa com maior frequência. Por exemplo, vitamina D, que também atua de forma importante no sistema imunológico. Hoje, a maioria das pessoas tem uma insuficiência de vitamina D no organismo. Então, a gente precisa suplementar de forma mais rotineira, de fato. Mas, por exemplo, vitamina E, o zinco, o selênio, que eu falei, são coisas que nem sempre a gente precisa suplementar. Exato. E a gente direciona com a alimentação. E quando precisa, tem dose certa. Porque também em excesso, a gente tem os problemas de toxicidades. Sim, ou seja, para a gente concluir aqui esse nosso assunto, é importante que as pessoas não negligenciem essa questão da imunidade, porque ela que nos vai dar suporte, nós somos possíveis de ser afetados por qualquer doença, de qualquer enfermidade, e nós precisamos estar preparados para, depois com o tratamento adequado, passar melhor por essa fase. Então, ou seja, a imunidade é algo que precisa ser levado a sério por todos nós, né? Precisa ser levado a sério todos os dias, porque é sempre uma construção da imunidade, né? Então, na vida adulta, nós estamos aí a pleno vapor dela, pelo menos deveríamos estar, porque lá, quando a gente chegar na velhice, nosso sistema imunológico ele vai ficar um pouquinho mais debilitado. Mas quem cuida dela durante a vida, chega lá também nos 60, 65 anos, mais reforçado, né? Com menos problemas de saúde, com menos episódios de doenças e infecções de recorrência. E é isso que a gente quer, que você tenha essa conscientização com toda certeza. Gabriela, obrigado por estar falando aqui com a gente, com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Tenho certeza que foi muito produtivo esse nosso assunto, esclarecedor para quem nos acompanhou. Volte sempre. Muito obrigada, para mim é sempre um prazer de estar aqui. Então, com certeza, na próxima vamos trazer aí muito mais conhecimento para todo mundo que assiste aqui o programa. Tá feito o convite para você, então, que acompanhou com a gente essa nossa edição do nosso Saúde e Bem-Estar, esteve com a gente aí pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Estava aí com a gente no YouTube, vai ficar à disposição esse programa para você rever quantas vezes quiser, mas você pode compartilhar também, se inscrever no nosso canal e ter acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar. Na próxima semana, estamos de volta em mais uma edição do Saúde e Bem-Estar. Um abraço, até lá!